Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Estudamos no domingo passado, baseados nos versículos de 1 a 7, o que é um presbítero. Hoje nós concluiremos nossos estudos, uma vez que no próximo domingo nós já realizaremos a assembleia e nós teremos eleição para oficiais. Nós então concluiremos hoje os nossos estudos sobre a igreja e seus ofícios. Hoje nós trataremos sobre o que é um diácono. 1 Timóteo 3, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 13. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos ler juntos os versículos 14 a 16. Notem que é uma conclusão ligada à importância dos ofícios na igreja e como eles devem funcionar para o benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo, para o serviço a Cristo. Versículos 14 a 16, vamos ler. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos ao Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor nosso Deus. Dá-nos a visão clara das verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Fala ao nosso coração, que possamos compreender, que possamos atender ao que a Tua Palavra nos ensina, ao que a Tua Palavra nos diz. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Sabemos que sozinhos não podemos fazer nada. Na realidade, por Tua graça fomos alcançados. Por Tua graça em nós, a fé, que é um presente do Senhor, nos concedestes a capacidade de crer, de receber, arrependidos dos nossos pecados, a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ajuda-nos a continuarmos vivendo para a Tua glória, a entendermos a importância da igreja do Senhor e por que é tão importante a igreja para nós, porque a igreja de Cristo somos nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. 1 Timóteo 3, versículos de 8 a 13, se somam a outra passagem bíblica também que vai falar sobre a instituição e a natureza do ofício diaconal. Na realidade, 1 Timóteo 3 referenda aquilo que nós vamos ver, nós vamos encontrar no Novo Testamento quando diz respeito ao ofício de diácono. Lembrem-se que a palavra diácono quer dizer simplesmente servo. E no sentido amplo, no sentido geral, todos nós somos servos. Então, tanto um homem como uma mulher, como um jovem, como uma criança que faz parte da igreja de Deus é ensinada a servir, ou todos nós somos ensinados a servir. Mas existe um princípio de autoridade estabelecido pelo Senhor, que nos mostra que Ele mesmo instituiu homens no passado e no presente
para que pudessem dirigir, para que pudessem governar, para que pudessem guiar a igreja nesta tarefa, tanto do ensino, tanto do governo, como também da assistência temporal, do serviço temporal, que é o trabalho de um diácono. O que é um diácono? O diácono é um homem escolhido por Deus, vocacionado por Deus para servir a Cristo, e servindo a Cristo, ele está então colocando em prática o seu amor pela causa, o seu amor pela igreja, o seu cuidado para com os membros de uma igreja local. Olhem novamente para a passagem em questão, dos versículos 8 ao versículo 13, nós notamos que as mesmas qualificações de caráter moral e que são resultado de uma vida de temor, de devoção a Deus, as mesmas características que devem ser encontradas em um presbítero, também são exigidas em um diácono. A diferença que nós percebemos aqui é que, embora o diácono não seja alguém ligado diretamente ao governo e ao ensino, ele não tem necessariamente esta responsabilidade, nós percebemos até mesmo que ele deve ser experimentado, versículo 10, ou seja, intelectualmente o diácono ele deve ser bem preparado. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando tivemos a oportunidade de estudar em outro momento este assunto, nós vamos notar que os primeiros diáconos, eles eram homens que também, além de servir ao povo, dando a assistência necessária, temporal, terrena, eram pregadores. Estevão, o primeiro mártir da Igreja de Cristo, nos dias do Novo Testamento, era um diácono. E que sermão maravilhoso ele pregou! Filipe, evangelista, ao mesmo tempo também tinha o ofício de diácono, e ele era um pregador do evangelho. Então não deve ser o diácono uma pessoa despreparada, ele deve ser, olhem novamente para a passagem comigo, do versículo 8 em diante, ele deve ser respeitável, de uma palavra só, não deve ser inclinado a muito vinho, ou seja, o vinho não deve dominá-lo, não deve ser ganancioso, cobiçoso de sorte da ganância, deve guardar o mistério da fé com a consciência limpa. Então ele deve ter convicção de quem ele é, convicção de seu chamado, convicção de sua fé cristã, e ele deve ser experimentado para que se mostre irrepreensível quanto ao exercício diaconal. Aí nós chegamos no versículo 11, que é aquele versículo sempre muito questionado. Será que aqui há uma palavra que esteja apoiando a ordenação de mulheres ao ofício? Se nós analisarmos a passagem bíblica em sua língua original, mulheres aqui é a mesma palavra para esposa lá na frente, quando há uma referência ao cuidado que o presbítero deve ter para com a sua casa. A palavra mulher, ela está relacionada à palavra esposa, e elas podem ser trocadas ou intercambiáveis. Então, a ideia aqui não é que existe agora uma contrariação do que Deus já estabeleceu. As autoridades na Igreja de Cristo, não por decisão dos homens, ela foi confiada aos homens. Então, as mulheres desde o princípio são servas de Deus, auxiliadoras idôneas. Mas quando falamos de ofício, e o diácono, ele recebe este poder de Cristo, não pode ser uma mulher diaconisa, mas a esposa do diácono, ela deve caminhar com ele. Na realidade, a esposa do diácono, ela deve ser aquela que caminha com ele, assim como a esposa de um presbítero, como a esposa de um pastor. Vejam, ela não vai ser aquela que assumirá as responsabilidades de seu marido. Às vezes nós enfrentamos muitos problemas na igreja local, quando os homens se omitem de suas responsabilidades, e então, não assumindo as suas responsabilidades, alguém deverá assumi-las. Ou então, quando há aquela disputa para ver quem é que governa e quem é que obedece. Na igreja de Deus, os homens são chamados para serem fortes, líderes piedosos, humildes, que amam a Cristo e a sua igreja, e isso é demonstrado primeiramente no cuidado da sua esposa.
como ele a enxerga enquanto mãe, enquanto mulher, mãe de seus filhos, sua mulher, sua esposa, e ela deve caminhar com ele. Se uma esposa, ela não entende a vocação de seu marido, ele não vai conseguir exercer o seu ofício. Por isso que no final da passagem diz que da mesma sorte quanto a mulheres ou quanto a esposas, é necessário que sejam elas respeitáveis, está aí no versículo 11, não sejam maldizentes. Então, se a fofoca, ela deve passar bem longe da igreja de Cristo, quanto mais na casa de um diácono, quanto mais na casa de um presbítero, de um oficial de igreja. O diácono deve ser marido de uma só mulher, ele deve governar bem seus filhos e a própria casa, enquanto a sua esposa é fiel em tudo, enquanto ela é temperante, enquanto ela não é maldizente. Pois, concluindo o versículo 13, os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja reconhecerá a sua autoridade como oficial. Então, quando nós olhamos para esta passagem e nós somamos com outra passagem que gostaria de apresentar mais uma vez para os irmãos, nós percebemos como este ofício não pode ser desprezado na igreja. O ofício diaconal é um ofício importantíssimo. Enquanto os presbíteros, que nós chamamos na igreja presbiteriana de regentes, eles governam como pastores e bispos, e os docentes, como presbíteros, eles ensinam. Os diáconos são aqueles que estão assistindo a igreja em meio às suas necessidades físicas, em meio às suas necessidades temporais. Vejam só comigo Atos capítulo 6. Esta passagem ela se soma à passagem de hoje. Atos 6, a partir do versículo de número 1. A partir do versículo 1, Atos 6, a partir do versículo de número 1, o que é que nós percebemos aqui? A partir do versículo de número 1, atendendo a uma necessidade, a uma demanda da igreja, nós notamos como o Espírito Santo de Deus, ele orientou os apóstolos a instituírem o ofício diaconal. Vejam só, no passado, existiam os sacerdotes ou sacerdócio. Eles tratavam diretamente da fé e da mediação entre o povo pactual de Deus e o Senhor Deus de toda a terra. E eles precisavam de auxiliares neste trabalho. Eles precisavam, enquanto estavam mais envolvidos com este momento de intercessão, de instrução, de orientação espiritual, de auxiliares que também assistissem o serviço, cuidassem do templo. No passado, os sacerdotes tinham os levitas. Então aquela história hoje que nós vemos muito, ouvimos muito, de alguém que chega na igreja e diz assim, olha, e você faz o quê? Diz, eu sou levita. Não cola. Levita não era alguém somente que cantava, não. Se você é levita, venha para a escola dominical, chegue cedo, arrume a igreja, limpe tudo, ajeite tudo e fique preocupado com tudo que está funcionando, porque este era um serviço também levítico. Então, os levitas eram auxiliares para os sacerdotes, como hoje os diáconos são auxiliares para os presbíteros. Então, não há uma diminuição de ofícios, mas um trabalho assistencial. Então, surge uma demanda naquela época, e eu queria que vocês, os irmãos, meus irmãos queridos, lessem comigo. Atos 6, a partir do versículo de número 1. Vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então surge uma demanda. A assistência às viúvas não estava sendo feita corretamente.
A dos judeus estava sendo, as viúvas dos judeus estavam sendo privilegiadas, enquanto a dos gregos, dos helenistas, não estavam sendo assistidas corretamente. Elas estavam sendo até, a expressão é, esquecidas na distribuição diária. Então o que é que acontece? Versículo 2, vamos lá. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, o que os sacerdotes significaram na antiga dispensação, os apóstolos agora estavam representando. Eles iriam trabalhar, porque o seu ofício era temporário, em substituir este ofício por outro permanente, que seria o de pastor ou presbítero. Mas este ofício não poderia deixar de ser o mesmo. Eles precisavam cuidar do governo, do ensino, da pregação do evangelho. E aí o que é que eles falam? Convocando a igreja, eles vão ensinar a igreja como ela deveria proceder em meio a esta situação. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vejam, não há um desmerecimento aqui do cuidado que era importantíssimo para com as viúvas. Mas lembrem-se, quando Jesus certa vez foi instado por seus discípulos a comer, porque ele estava um tempão sem comer, ele disse que a comida dele, verdadeira, primeira, era pregar a palavra. Então, colocando na ordem certa e entendendo as funções corretas, um presbítero, ele não pode fazer o trabalho de um diácono, embora no dia a dia ele possa e deva lidar com isso, sendo servo. Mas um diácono também não pode se envolver constantemente no trabalho de um presbítero. Mas o Senhor então orientou claramente: estes deveriam cuidar da palavra de Deus, aqueles servir à mesa. Aí vamos lá, versículo 3, qual foi a solução? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, tudo ficou bem definido. A demanda era grande. Os apóstolos não estavam conseguindo dar conta. Didaticamente, então, o Espírito os direciona, e assim nós vamos perceber, acontecerá. Os diáconos foram instituídos, oficialmente instituídos, e os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, disseram: escolham dentre vós 7 homens de boa reputação, homens reconhecidamente crentes, homens cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, porque enquanto isto, nós continuaremos nos consagrando à oração e ao ministério da palavra. Quando a ordem se inverte, o que acontece é que nós perdemos muito tempo com aquilo que não é o nosso foco. Mas quando nós entendemos bem como tudo funciona na igreja do Senhor, então os pastores e os presbíteros se consagram mais à oração e o ensino da palavra, enquanto os diáconos, servos do Senhor, eles se encarregam mais de servir às mesas. Aqui é uma expressão clara que aponta para o ministério de assistência social, de assistência temporal. Então aqui nós vemos a instituição. Nós já vimos um pouco, relembramos a respeito das qualidades. E para concluir aqui, para ser extremamente prático, para não demorar muito, vejam só como é que a nossa igreja, eu digo agora a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela define o ofício diaconal. Ela reflete bem o conceito reformado sobre o assunto. Vejam como ela define as atribuições do diácono. O diácono é o oficial eleito pela igreja, Atos 6 e outras passagens correlatas, e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste conselho, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos,
ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, então são os levitas de hoje, e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, se Deus estabeleceu este ofício na igreja, foi porque é de fato necessário. É necessário para a preservação e desenvolvimento do corpo de Cristo. A igreja visível, a igreja que milita nesta terra, ela necessita, irmãos, ela precisa do ofício diaconal. E o bom exercício desta função, ela não depende apenas do bem-estar do corpo e da ordem do culto, mas ela também depende do bom exercício do ofício pastoral. Os diáconos devem se dedicar às suas funções, enquanto os presbíteros também se dedicam às suas funções. São muitas tarefas, nós temos muito trabalho. Mas aí, o que é que acontece? A coordenação, a manutenção, a direção nesta área será então guiada, será então liderada por estes homens de Deus. Então, não podem ser escolhidos homens que não tenham o seu coração na obra. Este é um ponto principal, do mesmo modo que enfatizei a respeito dos presbíteros. Não podem ser os diáconos aqueles que não demonstrem, primeiramente, que acima de tudo o seu coração está na obra. Que a igreja, para ele, e então a sua esposa o auxilia, o acompanha porque vê isto, os seus filhos percebem e refletem isto diariamente também, que a igreja para ele é aquele lugar ou a instituição divina do Senhor mais importante. Tudo vai girar em torno da sua preocupação e do seu cuidado diaconal. O diácono é aquele que deve ter iniciativa. O diácono é aquele que você percebe está sempre pronto para servir. O diácono é aquele que não está procurando aplauso. O diácono é aquele que chega cedo. O diácono é aquele que está preocupado para perceber se está tudo funcionando bem. O diácono é aquele que você percebe quando ele se aproxima de você, que você pode confiar nele, porque ele está preocupado com a sua necessidade temporal, porque ele conhece e sabe que a alma do homem bem cuidada também precisa de um corpo bem cuidado, de uma vida bem organizada, assistida. Então, irmãos, a visão da igreja não pode ser aquela que muitas vezes tem sido passada por décadas, que o presbítero só serve para servir pão e vinho, e que o diácono vai ficar olhando o seu carro para ninguém roubar o GPS e o toca-CD. Não, estes homens são oficiais da igreja e devem ser respeitados como autoridades da igreja, e eles devem estar envolvidos com a obra do Evangelho. Então você escolhe alguém assim e você vai perceber que ele vai estar preocupado primeiramente em ensiná-lo e em ajudá-lo quanto à reverência, à ordem do culto, o cuidado que se deve ter com tudo aquilo que é utilizado, a manutenção, as obras de construção, reformas, o trabalho com as famílias, quando se percebe que alguma família precisa de alguma forma de assistência médica, educacional, assistência, reforma em sua própria casa. Então são homens que não medem esforços para trabalhar em favor da igreja de Cristo. Se o diácono é uma pessoa acanhada, se é uma pessoa que não se coloca à disposição, se ele não é aquele que está pronto para servir ao que está necessitado, então não é aquele homem, a pessoa qualificada para este ofício. Sabem por quê, irmãos? Porque vejam só que trabalho importante, que trabalho bonito um trabalho de um diácono. Ele não pode, ou uma junta diaconal, ela não pode realizar, ou não pode fazer tudo sozinha. Então, é tarefa, é dever e ao mesmo tempo
é um trabalho bonito, buscar, distribuir com a congregação, tudo isso. Por exemplo, vai buscar a força dos jovens e utilizá-los para isso. As mulheres que são auxiliadoras natas, mães, esposas, jovens que estão sendo treinadas desde a criação, eles vão empregá-las no trabalho do Senhor. Os idosos que são sábios, onde nós podemos encontrar virtudes de sabedoria, eles vão recorrer então a estes homens, a estas mulheres. E o que é que acontece com isto? O corpo cresce, o corpo se congrega, porque entende muito bem o exercício de um diácono. Então, já ouvi muitas vezes de alguns irmãos a seguinte colocação: eu não penso, pastor, no irmão fulano de tal como um presbítero, mas eu penso como um diácono porque ele não tem tanto preparo assim, então ele pode ser um diácono. Não pode ser assim. É um homem que, assim como um presbítero, precisa ser temente a Deus, precisa ser piedoso, mas ao mesmo tempo precisa ser experimentado. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Tem que estar disposto a fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, só para lembrarmos das circunstâncias onde este ofício, ou em que este ofício foi instituído, para concluir a palavra de hoje, não se esqueçam, considerem o que os apóstolos disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, dia 19, domingo que vem, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, necessidade. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Que Deus abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, fortaleça, direcione, oriente, para que tudo seja feito para a glória dele. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças ao Senhor e te agradecemos porque o Senhor mesmo instituiu os diáconos para trabalharem como servos, assistindo ao seu povo em meio às suas necessidades. Muito trabalho, nós sabemos, Senhor, os nossos diáconos têm sempre para fazer, muitos desafios, muitas lutas. Rogamos por nossos irmãos que estão trabalhando na obra. Pedimos que o Senhor sustente a cada um deles e abençoe suas famílias. E também, Senhor, rogamos para que no próximo domingo, é um dia especial, a igreja em assembleia terá a responsabilidade e o privilégio de escolher os seus diáconos, futuros diáconos, que seja confirmado da parte do Senhor aqueles que são do teu agrado. Que o teu povo procure sempre, sob oração e seguindo os critérios bíblicos, escolher homens que sejam respeitáveis, homens que sejam experimentados, homens que sejam fiéis às suas esposas, homens que cuidem bem de sua casa, de seus filhos, que desempenhem bem o seu papel, ou que possam desempenhá-lo bem, porque já são vistos pela igreja como homens cheios do Espírito, homens de boa reputação, homens crentes, homens fortes, homens fiéis. Abençoa o teu povo, Senhor, e ajuda-nos para que a escolha de oficiais, tanto diáconos como também de presbíteros, seja segundo o teu coração. Sabemos que a resposta certa sempre virá do Senhor, embora o nosso coração faça muitos planos. Confiamos na direção do Senhor e rogamos como igreja que possamos observar
tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e que, mais uma vez, conscientes, possamos escolher aqueles que foram vocacionados por Ti mesmo, ó Pai, para governar a Igreja de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.